Então, quem me viu de manhã, estou aqui de novo. Alegria estar com vocês, encerrando uma campanha que fala muito ao meu coração, que nós não somos perfeitos, mas somos de verdade. E eu pude compartilhar hoje de manhã, vou dar uma resumida e aprofundar um pouco em alguns pontos da palavra. Vou só pedir desculpa para vocês que a garganta está falhando, mas Deus é bom. E eu compartilhei no camp dos jovens um sonho que o Senhor me deu. Eu não sou muito de lembrar dos meus sonhos, né? Não sei quantos aqui também sabe que sonha, mas não lembra. Mas esse sonho especificamente eu lembrei como se tivesse tido uma revelação do Espírito Santo ao meu coração. E eu andava com 2 bolas na mão e fazia várias coisas. Eu ia para o tênis, eu ia para a academia, eu vinha para a igreja, eu ia para a praia. Nem sou uma pessoa de praia. E com essas 2 bolas na mão. E eu não soltava aquilo por nada. E parecia que algumas coisas queriam que eu soltasse, mas eu agarrava aquilo ali com força. E aí eu comecei a orar, Espírito Santo, o que é isso? Me direciona, me traz revelação. E o Espírito Santo falou assim para mim: 2 coisas que você não pode abrir mão, Ruth. Primeira coisa, pega a sua mão assim, o meu relacionamento comigo. Seu relacionamento com Deus, querido, não importa o vento que bater, não importa a dificuldade que você enfrentar, a notícia, você não vai soltar o seu relacionamento com Deus. Ele é que te sustenta, Ele é a base de tudo, Ele é tudo, Ele é a fonte, Ele é o romper que nós precisamos para cumprir o propósito dEle, esse relacionamento de intimidade com Deus, amém? E aí eu falei, tá, Senhor, eu já entendi, isso é verdade, não existe nada mais precioso que o nosso relacionamento contigo. Eu falei, e a segunda? O que eu estava segurando? E o Espírito Santo falou, quem você é em mim? Ou seja, a nossa identidade. Satanás quer destruir a sua identidade o tempo todo. O tempo todo Satanás quer mostrar que você não é digno, que você não merece, que as coisas de Deus são grandes demais e que você é errado demais. O tempo todo a sociedade quer mostrar que você não merece cumprir o propósito pelo qual o Senhor te criou. É ou não é? Não é uma luta, gente? Não é uma luta diária de entender que você é um filho amado de Deus. Então pega assim a outra bola na sua mão, você não vai soltar até você ter uma revelação plena de quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Você é um filho amado que nasceu com um propósito. E nada nem ninguém pode ter o poder de dizer quem você é além de Deus. As pessoas podem até te ajudar, uma crítica construtiva, um pensamento, mas é em Deus, um seu relacionamento com Ele, que você firma as suas raízes dizendo quem eu sou, para que eu nasci, para que eu existo. Amém? Estão comigo? E quando nós estamos nessa conversa sobre sermos de verdade, sobre não vestirmos máscaras, não estarmos aqui de qualquer jeito, nós temos uma conversa muito importante. E estudando, eu sou apaixonada por uma pesquisadora chamada Brené Brown, ela estuda muito sobre a vergonha. E a vergonha, a Bíblia fala sobre a vergonha. E a vergonha é algo que destrói a nossa identidade. A vergonha é algo que tira você com muita facilidade do projeto de Deus para a sua vida. Quantos aqui já desistiram de sonhos porque tiveram vergonha? Vou levantar tudo. Quantas coisas eu tive vergonha. Quanto tempo, eu estava compartilhando ontem com o Gabriel e com a Gabriela, quanto tempo eu fiquei sem pregar na nossa igreja porque eu tinha vergonha. Quantas coisas eu deixei de viver porque eu tinha vergonha. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? E se eu errar? E se eu gaguejar? E se eu falar uma bobagem? E se eu falar algo teologicamente errado? Quantas coisas, e hoje de tarde, né, o Rafa falou assim, amor, prega de novo. Eu falei, prego, amor, prego de novo. E aí fui eu estudar um pouquinho mais sobre a palavra, e o Espírito Santo começou a me lembrar de tantas coisas que eu perdi tempo porque eu tive vergonha. E aí eu me ajoelhei e eu me arrependi. Porque quantas coisas eu poderia ter alcançado em Deus se eu não tivesse dado ouvido à vergonha. Faz sentido para você? Você também? Quantas coisas. A vergonha de ter errado, a vergonha de ter reagido mal, a vergonha de não ter sido perfeita conforme a minha cabeça planejou aquela reunião, ou aquele comportamento, ou aquele evento, ou aquilo, ou aquela coisa. Quantas coisas nós desistimos de viver em Deus porque a vergonha tem gritado. E a vergonha, ela tem algumas frases muito, vamos dizer assim, comuns, né? Quem é você?
Quem é você para pegar esse microfone? Quem é você para dar um testemunho? Quem é você para falar alguma coisa? Quero parabenizar. Casal amado, 29 anos, sentado aprendendo. Parabéns. Alegria ter vocês de volta com a gente. Sabe, eles poderiam ter vergonha de chegar aqui e dizer da dificuldade deles. Eles poderiam ter vergonha de dizer que há 29 anos eles viviam mais como família do que como casal. Mas quando a gente entende que o Senhor nos levantou para sermos de verdade, o Senhor, a gente rompe com isso e fala assim, não importa o que eu vou ter que falar, o que vão falar de mim, o que eu quero é crescer, o que eu quero é viver Deus, o que eu quero é viver o Espírito Santo de verdade, o que eu quero é a plenitude de Deus sobre a minha vida e não o que o homem está dizendo sobre mim. Então, eu preguei de manhã que a vergonha é o maior obstáculo da verdade. Nós aprendemos que a vergonha é uma das forças que mais destrói a nossa alma e o nosso propósito. E quando lá em Gênesis 3, que Adão e Eva pecam, que Deus entra então lá no jardim do Éden, Ele não pergunta assim, Eva, Adão, o que vocês fizeram? Abre lá para mim, Gênesis 3:9. O que Ele pergunta? Aonde você está? Pode colocar na NVT para mim, que é a versão que eu pedi, por favor. E chamou o Senhor e Deus ao homem e perguntou, aonde você? Ele não perguntou o que você fez. Olha o que você fez. Mas ele perguntou, aonde você está? Sara Recreio, nessa noite eu quero te perguntar, aonde você está? De trás de qual vergonha você tem se escondido? De trás de qual historinha que você vem contando repetidamente que você tem se escondido? Mas hoje, Deus não diz, eu não me importo com o que você fez, eu quero saber onde você está. Não importa os erros que você cometeu, não importa o problema que você está enfrentando, as escolhas erradas que você cometeu. Eu quero saber aonde você está. Porque a vergonha vai tentar fazer de tudo para te afastar da presença de Deus. Tudo. Eu já compartilhei as outras vezes que eu preguei sobre essa campanha, quantas pessoas passaram por nós e desistiram, porque tiveram vergonha dos seus erros, dos seus pecados, dos seus hábitos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, aqui é o lugar para você ficar, até que você vença. Até que você vença. Nós já vencemos muita coisa, amém? Quantas coisas você já venceu? Você pode dizer, eu já venci? Você já venceu. Quantas coisas, mas existem outras que nós continuamos vencendo. E a perfeição, a santificação, a conversão, ela é um processo. E ela só vai terminar, querido, no seu último suspiro. Não há, a nossa identidade em Deus, ela não é como esse púlpito, como esse iPad, não é algo fixo. É algo que a gente vai o tempo todo crescendo, conquistando e melhorando. Nós não somos tudo ainda que nós poderemos ser, mas nós já somos muito melhores. Amém? Você é muito melhor do que começou em 2025? Eu sou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós crescemos, nós avançamos. E eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes a vergonha é esse grande obstáculo que a gente tem para viver a verdade. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você. A graça que habita em Jesus, derramada sobre a vida, através da história de Jesus, ela vem para reconstruir o seu relacionamento com Deus. A graça é o caminho da reconstrução. Só através da graça. É só através da graça que a gente pode dizer, eu não consegui ontem, mas amanhã eu vou conseguir. Eu não venci ontem, mas amanhã eu vou vencer. Hoje eu vou vencer. Então a cura que vem através do nosso relacionamento com Deus, não é algo automático. Nós vamos encontrando um processo de crescimento e de cura e de transformação constante. E muitas vezes a gente acha que a cura só termina quando a dor some. Mas eu quero te dizer uma coisa, a cura só termina quando a sua identidade é verdadeiramente restaurada. Quando você quiser dizer não para o pecado, quando você consegue dizer quem você é, quando você, sabe, ao você acordar, hoje de manhã eu desafiei as pessoas aqui no culto, eu falei, você vai acordar amanhã, você não vai pensar em problema, você não vai pensar em sair correndo, você vai colocar o teu pé no chão e você vai declarar, eu sei quem eu sou o filho amado de Deus. Querido, começa seu dia assim para você ver que se o seu dia não vai começar, não vai terminar diferente.
Porque você já se posiciona diante do mundo espiritual dizendo, eu sei quem eu sou. Eu nasci com um propósito. A partir disso a gente abre esse caminho de reconstruir quem nós somos. Porque o Espírito Santo ele não quer apenas curar o que você sentiu. Ele quer reconstruir quem você é. Porque as dores da vida vão lapidando a nossa história. E nós começamos a ser as dores que nós vivemos. Já conversou com alguém e ele fica contando a mesma historinha sempre? Já? Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Tem que ter uma paciência, né? Hoje de manhã eu falei que eu estava meio sem paciência, que eu perdi ali em algum lugar. Aí tinha um médico aqui, endocrinologista de São Paulo. Aí ele virou para mim, pastora, acho que você está na menopausa. Insônia, não lembra do sonho e sem paciência. Recebi aqui uma consulta, foi maravilhoso receber eles. Falei, acho que eu estou. Mas olha só que coisa interessante. Quando nós somos mais definidos pelas nossas dores do que pela nossa identidade, a gente vai ficar repetidamente contando as mesmas histórias. Mas se você entra num processo de ter a sua identidade reconstruída por Deus, querido, você entende que a dor, ela é só passageira. E ela só passou para te forjar, para que você seja quem você é hoje. Está entendendo a diferença? Lógico que você vai ter o tempo de lamento, o tempo de choro, mas vira essa chave. Entende que o Senhor não te formou para ficar preso nas dores da vida. Adão e Eva erraram, o Senhor... E eles não se cobrem porque eles tiveram vergonha. Então eles saem do jardim. E Deus é tão misericordioso que Ele faz todo um plano, um projeto para reconstruir o relacionamento com o homem. E Ele diz, em nenhum momento Ele acusa o homem. Mas através do sangue do Cordeiro, Ele traz um caminho de restauração. Então quando... Efésios 3:16, ele diz assim, vamos começar no ponto 1, que eu estou empolgada, senão daqui a pouco meu tempo já acabou. Deus reconstrói de dentro para fora. Por isso que o nosso Ministério de Mulheres chama Enraizadas, porque o seu crescimento, ele começa lá na raiz, ele começa no lugar que ninguém vê. Já plantou uma árvore, já ficou agoniada para ela crescer, ela demorou a crescer, né? E aí não cresce, mas não... Querido, porque a raiz, ela está ali encontrando sustento, para que depois ela possa sustentar todos os frutos que você vai dar. Assim é a nossa vida com Deus. Ele vai reconstruir você naqueles lugares que ninguém vai ver, a não ser você e Ele. E muitas vezes nós temos pressa do fruto, pressa daquilo que as pessoas podem apalpar. Mas o projeto de Deus, ele começa de dentro para fora. Efésios 3:16 diz assim, eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Com poder, por meio do Espírito Santo. A vergonha, ela destrói você de dentro para fora. Mas a cura de Deus faz esse caminho. Antes de Deus restaurar o que você faz, Ele quer restaurar quem você é. Antes de Deus restaurar a sua forma de aparecer para o mundo, Ele quer restaurar o seu interior. E o Espírito Santo, ele trabalha nessas fundações invisíveis do nosso ser. Ele não começa consertando o seu comportamento, mas corrigindo as intenções do seu coração. À medida que você fortalece o seu relacionamento com o Espírito Santo começa a te incomodar. Sabe aquele comportamento que você fala, não está mais legal, faz mais sentido. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo assim? Querido, é o Espírito Santo, dá voz para Ele, deixa Ele falar com você. Muita esposa quer fazer o papel do Espírito Santo na vida do marido, né? Eu sei, tá vendo? Querido, eu tenho aprendido uma chave. Dobra teu joelho e deixa o Espírito Santo tocar o coração do seu marido. Homem também, dobra teu joelho e deixa o Espírito Santo tocar o coração da sua esposa. Não faça papel do Espírito Santo na vida de ninguém, amém? Então a vergonha vai o tempo todo te dizer, você precisa se consertar, você é errado. Seu comportamento é errado. Mas a graça te diz, vem até mim que eu vou te reconstruir de dentro para fora. Não importa. Sabe, queridos, na autoridade do nome de Jesus, sara nossa terra do Rio de Janeiro. Ontem nós profetizamos muito isso. A vergonha não vai te parar, o medo não vai nos parar. Sabe, o projeto que o Senhor tem para o teu ministério não vai parar. Porque a obra de Deus, ela é muito silenciosa e muitas vezes a gente fica tão ansioso para ver os frutos. Mas ela age onde ninguém vê. Porque é no invisível que a verdadeira identidade é formada. Que você tem vontade de largar tuas máscaras, as mentiras que você conta, os medos que você carrega.
Segundo ponto, nós precisamos entender o poder da aceitação. Quando você entende que você é filho amado de Deus, amado e aceito por Ele, regenerado por Ele, através do sangue que foi derramado naquela cruz, sabe o que Satanás vê no mundo espiritual quando vê você? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está cravado em você. Só que a gente ainda fica duvidando, dando brecha, repensando. Então nós precisamos aqui, eu quero conversar com vocês sobre algo que o Espírito Santo falou logo que eu acabei a palavra de manhã. A vergonha nasce onde houve uma rejeição, ou sua ou de alguém. E a cura, ela começa quando você descobre que você é aceito exatamente como você é. Às vezes você olha para mim, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, mas eu não sou ainda tanto assim. Eu não consigo falar daquele jeito, eu não consigo, querido, não importa. O tempo que o Senhor tem para cada um de nós é diferente. E sabe o que vai diferenciar a velocidade? É o quanto você diz, eu sou filho amado de Deus, Ele me ama como eu estou, mas Ele não quer me deixar como eu estou. A gente ensina isso para as crianças, né, pastora Cláudia? Se você subir lá, a gente ensina isso para as crianças. Deus te ama tanto, mas Ele não quer deixar você como você está. Porque esse é o nosso relacionamento com Deus, constante transformação. E aí, caiu uma ficha pregando hoje de manhã. A aceitação é o antídoto da vergonha. Porque quando você diz, eu sou amado, querido, as vozes perdem força sobre você. A sua história familiar, ela não pode ser maior do que o projeto que Deus tem para a sua vida. E isso vai ser uma luta constante que a gente vai ter. Sabe, meu pai não fez, minha mãe não fez, como é que eu vou fazer? Mas eles não foram, como é que eu vou? Então o seu relacionamento com Deus, ele precisa aumentar a amplitude da voz de Deus sobre você, sobre o seu destino e diminuir as vozes do mundo. Então quando você se sente aceito por Deus, o medo da rejeição perde força. Mesmo que todos me rejeitem, mesmo que todos me abandonem, o meu pai me ama. O meu pai está comigo. Mesmo que as pessoas olhem para a minha história e falem, quem é você? Ontem eu postei da minha árvore de Natal, né? Não sei se quem me acompanha no Instagram, mas eu amo Natal. E amo decorar minha casa. E aí ontem eu falei para o Rafael, poxa, eu fico ali cheio de vergonha para postar. Não sou uma pessoa que gosto muito ali, né, de abrir o telefone. Mas enfim, estou rompendo os meus limites. Aí eu falei para ele, primeira coisa, lá vem a Mariah Carey. Aí eu falei, gente... Aí eu falei, eu tenho duas opções, ou eu vou fingir, né? Ou eu vou deixar isso ficar contaminando a minha cabeça. Aí eu vou embora, estou aqui para abençoar pessoas, atingir mulheres, né? Desafiar mulheres, vou embora. Mas assim, são coisinhas pequenininhas que vão estabelecendo vergonha sobre a sua vida. E você precisa de tempos em tempos fazer esse limpa do teu coração. Sabe, intencionalmente pensando, calma aí, o que vai me parar? O que o mundo está dizendo a meu respeito ou o que Deus está me desafiando para ser? E querido, é uma palavra muito simples, mas é muito poderosa, porque, olha, eu vou falar, tenho 43 anos dentro da igreja, nasci aqui, criada aqui, né, correm sangue vermelho, sangue sara a nossa terra aqui também. E eu hoje, se eu puder contar para vocês a lista de coisas que Deus me lembrou, que eu deixei de fazer por causa de vergonha. Sabe? E aí eu me levantei ali no meu escritório e falei, Deus, acabou isso na minha vida em nome de Jesus. Acabou sobre a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar palavras proféticas, você vai abrir sua boca, você vai abençoar pessoas, você vai evangelizar, você vai amar, sabe? O Espírito Santo vai te dar negócios poderosos, você não vai ter mais medo de realizá-los. Em nome de Jesus, nós não vamos ficar mais presos na vergonha. Não vamos mais. Presos em dores que tentam nos paralisar o tempo todo, dizendo que nós não somos capazes. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não te mede pelo desempenho. Deus te mede pelo pertencimento. Deus não mede por o quanto você se desempenha. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu entrei no banheiro e eu estava murmurando, irritada e nervosa, por causa de um problema que eu não estava conseguindo resolver. E vem a Ritinha, nossa funcionária mais antiga na igreja.
como a Rita me ensina. Quem está mais tempo aqui na igreja conhece a Ritinha. Ritinha é nossa funcionária de muitos anos. E ela me constrange porque ela fala, tudo que eu tenho, eu devo a essa igreja. E aí ela começou a me contar de uma porta que ela trocou na casa dela por causa do salário que a igreja pagou para ela. E ela começou a falar e eu falei, quem sou eu? Quem sou eu para reclamar de qualquer coisa? E sabe, muitas vezes a gente fica com tanto desejo de controlar tudo, de dar conta de tudo, de ter todas as respostas, de performar bem, que a gente esquece de entregar o controle nas mãos de Deus. E outro dia o Rafael falou a mesma coisa, falou, Ruth, como a gratidão da Rita me constrange. Sabe, uma mulher que pertence a esse lugar, que serve a gente com alegria, com toda a simplicidade dela. E eu amo honrar a vida dessa mulher. E hoje eu fiquei pensando, esse pertencimento de saber verdadeiramente quem eu sou, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que vai nos libertar de toda vergonha. Porque quando você sabe que você é filho, o olhar de aprovação do Pai cura qualquer voz que tentou te tirar desse lugar. Às vezes foi voz dos seus próprios pais, vozes pesadas, vozes duras. Às vezes as vozes dos seus erros, dos seus pecados, das suas dificuldades. Mas quando você entende quem você é em Deus, querido, você é perdoado. Né? Como é que é aquela música? Aleluia. Como é que é? Eu fui perdoado. Eu já não estou com a voz, já não canto bem, né? Com essa voz, então. Eu sou livre, perde a vergonha. Aí, cadê meu irmão D'Angelo para cantar comigo? Eu fui perdoado. O pertencimento te lembra, você foi perdoado. Amém? Gente, isso me anima, não te anima não, você foi perdoado. Isso te traz libertação, isso te traz ânimo. A identidade restaurada, ponto 3, reflete a glória de Deus. Nós, como filhos amados de Deus, fomos criados para refletir a glória dele, amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós com o rosto descobertos, refletimos a glória do Senhor e somos transformados à sua imagem. Olha só, a vergonha te faz esconder o teu rosto, mas a glória de Deus faz você refletir. O rosto descoberto é símbolo de transparência, de vulnerabilidade, de alguém que tem liberdade no seu interior para fluir. Quem é curado da vergonha, volta a viver sem medo de ser visto de verdade. Tem problema? Seu amigo saber de verdade as suas dificuldades. Aqui, esse sou eu. Chega de vestirmos máscaras. Eu estou impressionada com eu tenho algumas amigas donas de escola. E ela tem uma escola muito pequenininha no interior de São Paulo. E ela compartilhou uma coisa comigo tão interessante, que uma criança chegou na escola, e criança é verdadeira, né? E contou tudo o que tinha acontecido em casa. E aí ela me ligou, ela falou, o que eu faço? O que eu faço? Simplesmente é o neto do prefeito me contando coisas cabeludas, o que eu faço? Falei, querido, uma coisa a criança é verdadeira. Alguma coisa está acontecendo. E aí foi interessante que hoje de manhã ela ouviu minha palavra e ela me mandou uma mensagem dizendo, pastora, eu segui a minha intuição, eu chamei aquela família e hoje eles foram na igreja. Aí eu falei, sabe por que você não teve medo de enfrentar a verdade? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas grandes demais, vê uma criança trazendo uma verdade, e aí ela falou que ela pôde ajudar aquela família. Então, querido, a vergonha te faz esconder, mas a glória te faz espelhar aquele que está crescendo e aprendendo e sendo desenvolvido, e não está perfeito ainda, mas está movimentando. A glória devolve tudo aquilo que a vergonha apagou. E quanto mais você contempla o rosto de Deus, mais você vai se parecer com Ele, amém? Que esse é o nosso objetivo, nos parecermos com o nosso Deus.
Então a vergonha te prende no passado, mas a glória te reposiciona no teu propósito, no movimento que o Senhor tem para a sua vida. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que hoje nós vamos receber essa unção de movimento, de romper os nossos limites, de avançar. Você não vai mais parar diante da vergonha. O rosto que antes escondia agora vai refletir o rosto do teu Criador. Novidade, força, ânimo. Porque às vezes a gente fala, nós não somos perfeitos, mas somos de verdade. Mas a gente tem vergonha de mostrar a nossa verdade. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte: quanto mais você mostra a sua verdade, mais o Senhor trabalha em você. O último ponto, e o louvor pode subir. O processo. Tudo na nossa vida é um processo. Quando você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, e aí Michele esteve lá em casa esses dias, e aí minha mãe falou para ela o seguinte: aproveita o primeiro amor, não foi? Pede tudo que você quer. E aí muitas vezes a gente começa a caminhar com Deus, e a gente começa a viver muitas coisas. E é empolgante. Você lembra dos seus primeiros anos com Deus? Bom, não foi? Sim ou não, gente? Seu primeiro amor é bom, não é? É muito bom. Só que depois a gente vai se acostumando, a gente vai, né? É normal ir para o culto, é normal ler a Bíblia, é normal. Só que eu quero dizer uma coisa para você: não é normal ficar parado. Em Deus não é normal ficar parado. Todo dia você tem que dar um passo, mesmo que seja de formiguinha. Porque o processo de Deus, ele é um movimento constante. Então, muitas vezes, quando você receber um não de Deus, ou uma espera de Deus, ou uma porta fechada, ou enfrentar um problema, mas eu quero te desafiar que o teu coração não pare de crescer. Não deixe que a dor te pare. Porque Deus, ele apenas não quer te curar, mas ele quer restabelecer o teu propósito. Ele quer transformar as suas feridas em fundamentos para te promover. Mas se a gente para, a gente não vive o processo. 1 Pedro 5,10. Depois que vocês sofreram por um pouco, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, o processo de restauração, ele passa por 3 estágios. Você precisa primeiro reconhecer a ferida da vergonha. Onde a vergonha começou na tua vida? Às vezes foi uma situação, às vezes foi um sentimento, às vezes foi algo que alguém falou sobre você. Porque a vergonha, ela só é curada quando ela é trazida à luz. Não existe cura sem luz. Fala assim comigo: não existe cura sem luz. Enquanto Deus não expõe o que está no teu coração de verdade, não existe cura. E muitas vezes a gente tem medo e por isso a gente se esconde tanto. Segundo passo da reconstrução, a gente recebe amor. A graça restaura onde o medo machucou. E aí você já ficou assim, embasbacado com o amor de Deus? Eu já. Teve um momento que eu parei ali no acampamento dos teens e o Senhor me inundou com tanto amor. Eu falei: meu Deus, como a gente é amado. Que amor é esse? Você já perguntou? Que amor é esse? Que amor é esse que é derramado sobre a tua vida e cuida de você, mesmo quando você é infiel? Que amor é esse que não espera nada em troca, mesmo quando você é infiel? Que amor é esse? A vergonha é curada no ambiente dessa revelação. Eu sou amado. Você é amado. Amado. Então a graça começa a restaurar esse senso de amor. E o terceiro ponto da cura desse processo da vergonha é você revelar a glória. E eu quero te dizer, o mesmo lugar da dor vai se tornar o palco da sua restauração. Aonde você parou, o Senhor vai te usar. Aonde vocês pararam, o Senhor vai te usar. Lugar que tentou te parar, que tentou te destruir, que tentou te envergonhar diante dos homens, vai ser esse lugar que o Senhor vai te levantar como um restaurador de brecha. É esse lugar. Esse lugar, às vezes é na sua finança, você faliu. Às vezes é na sua vida profissional. Às vezes é no seu relacionamento com seus pais. Eu não sei. Mas no lugar da vergonha, o Senhor vai estabelecer dupla honra. No lugar da
vergonha, dupla honra. Porque, queridos, a graça, ela não apaga o seu passado, mas ela escreve um novo final sobre a sua vida. E eu quero te dizer, aonde a vergonha tentou te parar, hoje a unção te diz: eu estou te levando para um lugar ainda maior. Ainda maior. Sabe, estar na nossa terra, nós vivemos muitas coisas que tentaram nos envergonhar. Mas eu falei para o Rafael, ontem eu senti algo quebrando. Falei para a Karina ontem, quando de manhã o Senhor me acordou para orar pelo renovo. Eu senti como se fosse um meteoro, algo muito forte que vinha e rompia uma cadeia de medo. E eu falei: chega! Chega de medo, Senhor Deus, nós agimos por fé. Nós não vamos parar, nós não vamos parar. Queridos, em nome de Jesus, em lugar de honra, de vergonha, dupla honra. Isaías 61, 7. E você será chamado reparador de brechas, restaurador de ruas, para que novas pessoas habitem. Não sei aonde o inimigo tentou te envergonhar. 300 alunos, Deus vai honrar você. Está honrando você. Em nome de Jesus. Porque Deus não quer apenas curar o que destruiu, Ele quer te levar para um novo nível. Porque quando você é curado, querido, você recebe uma unção para curar outras pessoas. Jesus, algo tentou te parar, mas hoje o Senhor te move de um jeito novo. Eu vejo um óleo dourado caindo sobre a tua cabeça. O Senhor tem falado ao teu coração. Na autoridade do nome de Jesus, você começa a se mover novamente hoje, diante daquilo que o Senhor tem para você. Restaurador de brechas, reconstruindo ruas. E a cura é uma jornada. Nós precisamos permanecer firmes. Por isso que a gente fala que você não pode andar sozinho. Porque quando a culpa da vergonha quiser te pegar, alguém vai pegar você pelo braço. Epa, deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar que o Senhor te trouxe até aqui para te dar dupla honra. Em lugar da vergonha que você sofreu, você vai receber dupla honra. O mesmo lugar da vergonha será lugar de dupla honra. Sei que muitos de vocês têm muitas semeaduras ao longo desses anos no reino de Deus, assim como nós. E vocês se questionam: não estou vendo, parece que não está acontecendo, parece que só está piorando. Mas o processo de dentro para fora está acontecendo e você não pode abrir mão desse processo. Não pare até que a obra se cumpre. Não pare até que o sonho se realize. Não pare até que o propósito aconteça. Não pare até que o Senhor te estabeleça. Não pare em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a declarar: em lugar de vergonha, dupla honra. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Medo não te para mais, as vozes não te param mais. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Começa a receber dessa unção. Uma unção dupla. Eu não sou mais escravo. Restaurador de brechas, reconstrutor de ruas. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele.
te cura hoje. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu quero ouvir a sua voz. Eu sou Quem é você? filho Quem é você? de Deus. E abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo. Nós não somos mais escravos do medo. Eu sou filho. A vergonha tentou enterrar o seu propósito. Tentou enterrar as histórias que Deus estava construindo com você. Mas Deus vai transformar todo o túmulo, onde havia morte, onde havia um decreto, em canteiro de muitos frutos. Novos frutos. Novos frutos. Em nome de Jesus. O que parecia perdido, hoje é o solo fértil para que o Senhor comece uma nova história sobre a sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar. Entra nesse jejum de cabeça, 21 dias buscando o Senhor, orando, clamando, até que dupla honra aconteça, até que toda vergonha vá embora, até que todo medo não te domine mais, até que o passado fique no passado e você se lembre: ah, passado, obrigada. Hoje eu sou muito mais forte. Hoje eu sou muito melhor, porque eu te venci. E hoje Ele te devolve essa dignidade. Pode abrir de novo aí para mim, Isaías 61, por favor. Eu quero chamar o Rafa para encerrar aqui para mim. Vamos ler junto? Em lugar e desonra, porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Poucas coisas eu amo mais do que quando alguém derrama tudo aqui. Quem gostou da pastora Ruth hoje? Salve de palma para ela, glória a Deus. Tão bom quando alguém derrama tudo, eu vibro. Vibrei com Renata e Paulo, Alex e Isabela, Paulo e D'Angela. Tão bom quando alguém vem aqui, derrama, perde o medo, essa galera do louvor. Quando alguém perde a vergonha e fala assim: ah, quer saber, vou me jogar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer tudo o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Como a vergonha tem roubado cada um de nós. Eu queria hoje te dar um desafio. Vença a vergonha de uma forma prática essa semana. Fala assim: a semana eu vou dar aquela proposta de emprego lá. Essa semana eu vou entrar e vou fazer algo que eu nunca fiz. A Alessandra começou a dançar balé um dia desses. Voltar a balé. Eu semana atrás falei: vou pro boxe. Comecei a fazer boxe. Comecei a fazer coisa diferente. Comecei a fazer, eu vou abrir minha cela, vou dar um curso, vou botar pra fora aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando a pastora Ruth estava aqui, lembrei de um texto que particularmente eu gosto muito. Erroneamente citam que foi o Mandela que fez esse texto. Mas diz o seguinte sobre a vergonha, combina muito com esse texto, esse tema. Diz o seguinte, eu queria que você guardasse no seu coração essas frases. O nosso maior medo não é o de nós sermos inadequados. O nosso maior medo é o de sermos poderosos além da medida. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, magnífico, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Diminuir-se não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outros não se sintam inseguros perto de você. Todos nós fomos feitos para brilhar, assim como as crianças. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós.
E não está apenas em alguns de nós, está em todos nós. E ao deixarmos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente nós damos permissão para que outros façam o mesmo. E ao nos libertarmos do nosso medo, a nossa presença automaticamente liberta os outros. Quem é você para não colocar fora a presença de Deus, o Espírito Santo, os sonhos que Ele colocou no seu coração? Você é um templo do Espírito Santo. Levanta suas mãos agora em nome de Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu vou tomar coragem, eu vou vencer a vergonha, eu vou colocar para fora tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não vou deixar o ressentimento, eu não vou deixar o medo, eu não vou deixar as frustrações, a tristeza. Eu sou filho de Deus aqui na terra. A glória do Senhor está dentro de mim. Existe algo poderoso que eu carrego e o mundo há de ver, o mundo há de ser melhor. Eu sou a resposta para os problemas desse mundo. Eu vou parar de ser vencido pela vergonha e eu vou explorar tudo aquilo que Deus colocou para mim. Eu vou viver o melhor de Deus aqui na terra, porque eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ah, gente, o Rio de Janeiro não está pronto para o que Deus pode fazer através de uma igreja que decide ser luz. A Bíblia fala que a luz não foi feita para ficar encolhida, não foi para ser colocada debaixo de uma cadeira, mas é para ser colocada no lugar mais alto. Nós somos a luz do mundo. Fala para quem está perto de você: você é a luz do mundo, comece a brilhar. Você é a luz do mundo, você tem que brilhar. Bora, gente, é para falar. Tô vendo uma gente que está parada agora. Vira para quem está perto de você e fala assim: ó, você tem que brilhar. Deus te chamou para brilhar. Você é a resposta que muitas pessoas estão esperando. Quando você colocar para fora aquilo poderoso que você carrega, o Rio de Janeiro vai ser outro em nome de Jesus. O Brasil vai ser outro. O mundo vai ser outro em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, vai ter a paz de Deus e vai ter paz com os homens também. Nessa semana o inimigo pode até tentar chegar perto de você, mas ele vai fugir, porque você vai emanar uma luz que vem do alto. Você é nascido de Deus, o sangue de Jesus cobre a sua vida. Existe uma igreja que ora por você e você está num jejum de 21 dias. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você não tem deixado a vergonha te vencer. Como é que vai ser a sua colheita? Ah, eu não vi não, gente. Como vai ser a sua colheita? Eu te abençoo. Eu abençoo você para isso. Vai e brilhe, que as pessoas vejam a obra de Cristo na sua vida e realmente reconheçam que é o Deus Salvador. Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.